Olá e seja bem-vindo à nossa Newsroom. A 19ª edição do Open Source Lisbon 2021 vai acontecer nos dias 17 e 18 de junho em formato de evento online. Posiciona-se como o maior evento dedicado ao Open Source em Portugal e é realizado pela SciOne. Este ano teremos um evento que quer celebrar a presidência portuguesa da União Europeia e a estratégia de software open source traçada pela Comissão Europeia. Hoje, nesta Newsroom, em formato presencial, do Imagens de Marca, Hugo Oliveira, diretor de marketing da SciOne, conta-nos tudo sobre a edição deste ano. Olá, Hugo. Bom dia. Muito obrigado por estares aqui hoje connosco nesta Newsroom. Começava por te perguntar, para quem não conhece, que evento é este e para quem é? Bom, o Open Source Lisbon é um evento que tem como objetivo promover a utilização do Open Source nas empresas e na vida das pessoas. E se no início, quando começou em 2003, era para uma comunidade emergente e ainda um bocado fechada, hoje em dia o evento já conta com homens de negócios, setor público, portanto já há muitas empresas que já começaram a entender que de facto o open source pode ser algo que lhes vai ajudar bastante no desenvolvimento dos seus negócios. E esta conferência é para falar com as empresas sobre open source, entenda-se código aberto. Exatamente, código aberto, sim. Portanto, basicamente são conferências que tentam mostrar ou exemplos, case studies, coisas do dia a dia que nós nem nos apercebemos que utilizam open source e que, no fundo, os decisores, quando assistem a estas palestras e estes oradores, começam-se a questionar porque é que também não utilizam no seu lado, porque é muito difícil hoje em dia uma pessoa sair de casa e chegar ao fim do dia e não ter utilizado, seja hardware, seja software, que tenha open source. Basta ir ao Netflix, pedir um Uber ou utilizar o seu carro, já estamos a utilizar soluções que tenham código aberto. E, portanto, quando os homens de negócios e a comunidade se encontram neste evento e começam a ver as possibilidades que o open source tem, já não é propriamente uma coisa underground, mas sim para toda a comunidade. E só para termos uma ideia, o que é que o open source pode fazer por uma empresa? É assim, o open source tem uma vantagem, ao contrário de todo o código fechado, não é? Open source, código aberto, que é toda a comunidade de developers vai sempre evoluindo o software. Quando encontram um erro numa função qualquer, toda a comunidade ajuda a que esse erro seja resolvido com uma velocidade que o código fechado nunca vai conseguir competir. É óbvio que isto não implica que o código aberto e o open source seja gratuito, ou seja, é gratuito para utilizações pessoais e por aí fora, mas qualquer empresa que necessite de ter uma solução de open source vai necessitar ter outra empresa que consiga fornecer os serviços de configuração e de instalação e está na cloud e migrações e por aí fora, portanto, há sempre uma necessidade e é aí que se faz o negócio, que é nessa parte, sim. E voltando ao evento Open Source Lisbon 2021 da Special Edition, como o nome indica, o que é que esta edição tem de especial? Bom, esta edição tem de especial porque nós queríamos comemorar a presidência portuguesa da União Europeia e, portanto, criámos um dia extra. O evento este ano tem 2 dias e o primeiro dia é dedicado ao setor público e à União Europeia. E basicamente conseguimos ter a sorte de ter secretários de Estado de Portugal, da Alemanha, da Eslovénia, que é quem vai pegar o testemunho da presidência, ministros, comissários e, portanto, todo um conjunto de personalidades que vão dar oportunidade ao setor público, tanto em Portugal como nos outros países, de perceber que o setor público pode beneficiar bastante com a opção de código aberto, em vez de estar a contratar código fechado e licenciamentos extremamente caros. Ou seja, otimizar os recursos públicos de forma a que tenhamos todos os melhores serviços, no fundo, é isso. E há também um segundo dia. Pronto, o segundo dia é um dia mais normal, mais típico do open source, onde percorremos assuntos tão variados como migrações para a cloud, inteligência artificial, quer dizer, são tantos assuntos que o open source toca que é sempre complicado fechar o tema, é sempre muito abrangente. E é muito interessante porque temos tanto oradores com momentos mais inspiradores, como sessões mais técnicas e, portanto, é muito interessante ver a forma como
tão abrangente que é o tema. Este é um evento gratuito, quem quiser assistir pode encontrar o link de inscrição depois neste artigo, no site do Imagens de Marca, mas o segundo dia também toca um ponto bastante interessante, que é o papel da mentalidade de código aberto que consegue ter na mudança do mundo. O que é que vai ser falado nesse sentido? Como eu já tinha explicado, de facto os assuntos são muito vastos e o nosso objetivo é tentar conseguir fazer tocar dois mundos, que é tanto a comunidade, que são os developers e as pessoas todas que desenvolvem para o código aberto, como para os homens de negócios que tentem assistir a casos de estudo e a exemplos de grandes empresas que de facto mudam radicalmente a forma como as empresas podem oferecer os seus produtos e otimizar os recursos que têm. Porque, obviamente, o open source, lá está, implementar uma solução open source não é gratuita, mas a otimização e a forma como nós podemos escalar o nosso negócio são incomparáveis. E, portanto, é exatamente isso que queremos. E, portanto, como a empresa organizadora do evento, queremos espalhar essa mensagem, obviamente, para manter o nosso posicionamento de líderes de soluções open source em Portugal. Portanto, daí queremos cada vez mais evangelizar as pessoas e as empresas para estas soluções. E quem são os oradores de peso que vão marcar presença também neste... Bem, seria injusto eu se calhar nomear um ou outro São no meio 47. 47. Ora, em 47 oradores, eu diria que temos a grande surpresa é a Chris Dibona, da Google, que é basicamente o líder das soluções open source da Google, de São Francisco, e basicamente ficamos muito contentes por ele ter aceito o nosso convite. Mas obviamente que no primeiro dia temos a Ministra Alexandra Leitão, o Secretário de Estado André Dragão Azevedo, o Peter Gerhardt, o Secretário de Estado da Eslovénia para a Transformação Digital, e também Pia Karger, uma Secretária de Estado alemã. Portanto, são o Comissário Breton no primeiro dia também, Mário Campelar, portanto, são nomes já que nós sentimos um orgulho enorme para estarem no nosso painel, e acabamos por ver que temos pessoas a inscrever-se de toda a parte do mundo e a dizer que já conhecem o evento, e nós ficamos bastante orgulhosos em conseguir mostrar que Portugal de facto lidera em todas as áreas o open source. E para os nossos seguidores e para quem nos estiver a ver, que estiver interessado em ver e assistir, o que é que podem fazer, como é que funciona, onde é que têm que registar para ver o evento? Ok, é muito simples, basta ir a opensourcelisbon.com, registar, e depois basicamente vão receber um acesso gratuito à nossa plataforma de onde vai estar a decorrer o evento. Também uma plataforma feita por uma empresa portuguesa e que é considerada também por nós e por muita gente a melhor plataforma para ter eventos online. É uma Portugalidade que chega depois ao resto do mundo. Exatamente. Hugo, muito obrigado por ter estado nesta newsroom. Obrigado, Marco. E muito boa sorte para o evento. Obrigado. Quanto a nós, terminamos esta newsroom por aqui, mas continua a seguir-nos nas plataformas digitais do Imagens de Marca para ficar a par de toda a atualidade do mundo do branding.